Livro do Gênesis, livro do princípio, o capítulo de número 21. Nós vamos estar lendo aqui alguns versículos para embasarmos a palavra que vamos estar compartilhando com os irmãos nessa noite. Gênesis, capítulo 21, a partir do versículo de número 14, nós vamos ler até ao verso de número 21. Hoje é um culto denominado culto da família, né? E sabemos que família, irmãos, é projeto de Deus, né? A família, Deus ele tem um tratamento especial com a família e principalmente com as mamães, né? Que a mãe, ela tem um papel essencial dentro da organização familiar. Quantos encontraram Gênesis 21, 14? Diga bem. Muito bem. Diz o seguinte a palavra de Deus. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo sobre os teus ombros. E também lhe deu um menino, e despediu. E ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se, e assentou em frente, afastando-se distância de um tiro de arco. Porque dizia, que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar, desde os céus, e disse-lhe, que tens, Agar? Não temos, porque Deus ouviu a voz do rapaz, desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se, e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu, e habitou no deserto, e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Amém? Deus abençoe os irmãos, podem sentar, exaltando ao nome de Jesus, glória ao nome do Senhor. Muito bem, queridos, como já disse, hoje é um culto especial, voltado para o Dia das Mães, né? E a gente, orando também a Deus, pedir que nos desse aqui alguma palavra voltada aí para as mamães. E como os irmãos sabem, a Bíblia ela é o nosso manual de instrução. A Bíblia tem orientação para tudo. E nós vamos, nessa noite, falar rapidamente, já foi mencionado aqui, essa mensagem já foi começada, né? O evangelista Reinaldo já falou, já trouxe uma parte, a nossa irmã já trouxe uma outra parte, e nós vamos estar aqui fazendo a conclusão, porque a mensagem que Deus nos deu, colocou no meu coração, são mães que fizeram a diferença, né? Então nós vamos observar na Bíblia algumas mães que fizeram a diferença no seu tempo, e que hoje, as mamães que estão aqui, principalmente aquelas que são servas do Senhor, precisam também fazer a diferença dentro do tempo que nós estamos vivendo. E nós lemos aqui um texto que fala sobre uma mulher escrava, sobre Agar, né? Todos já ouviram a história de Agar, mas eu quero mencionar aqui algumas coisas a respeito dessa mulher, uma mulher forte, né? A primeira mãe solo mencionada na Bíblia. Hoje, a questão de mães solos é até, como diz, viralizou, né? Muitas mães até acham bonito ser mãe solo, mas não é bonito não, é triste, é difícil, né? E Agar, ela é a primeira mãe solo mencionada, porque ela foi mãe sem querer, ela não queria ser mãe, né? Os irmãos conhecem o contexto, que a própria Sara, a esposa de Abraão, diz, olha, você vai ter um relacionamento com o meu marido, e você vai dar um filho para Abraão, para que se cumpra a promessa de Deus na vida do meu esposo. E ela agora, em submissão à sua esposa, ela se sujeitou a isso, e deu à luz agora a esse moço que nasceu ali, aquela criança, que deram-lhe o nome de Ismael. Ismael agora foi crescendo, só que Deus agora conversa com Abraão e diz a Abraão, esse menino que nasceu, ele não é o filho que eu te prometi. O filho que eu prometi para você é de você com a tua esposa, não é com a sua escrava. Mas a Bíblia diz agora que quando Abraão completa 100 anos de idade, a promessa de Deus se cumpre na vida de Abraão. Sara agora com 89 anos, com 90 anos de idade, ela dá luz ao menino que coloca-lhe o nome de Isaac. E quando Isaac, ele é circuncidado, com 8 dias de idade, Isaac é circuncidado. E a Bíblia diz agora que Sara olha para o filho da escrava e percebeu que Ismael estava olhando para aquela criança que tinha nascido com um olhar de desprezo, porque ele pensava o seguinte, que era o primogênito de Abraão. Ele era o primeiro filho. E os irmãos sabem que na cultura judaica, o primogênito tem o direito ao dobro da herança. E agora Sara olha para Abraão e diz, olha, manda embora essa escrava. Porque o filho dessa escrava, não vai herdar com meu filho.
Ele não vai ser herdeiro junto com meu filho de jeito nenhum. Manda essa mulher embora. E agora Abraão, em obediência à sua esposa, só que Abraão não achou bom aquele negócio. Mas a Bíblia diz que Deus falou para Abraão, não se preocupe com o que Sara está dizendo. Não pense mal sobre Sara, porque na verdade isso era uma provisão de Deus. Aleluia. E a Bíblia diz agora que Deus agora chama Agar, dá a ela, irmãos, uma bolsa com pães e também um cantil de água e um menino, e manda ela embora. E ela agora sai com aquela criança, apenas com uma bolsa com pães e com um cantil, uma vasilha com água. E a Bíblia diz que eles foram caminhando errantes, sem destino, comendo pão e bebendo água, até que a água acabou. Lá no meio do deserto, o cantil secou. E lá estava no meio do deserto Agar, juntamente com o teu filho. E agora, a Bíblia não diz que o pão havia acabado, mas a água havia acabado. Os irmãos sabem que sem pão, o ser humano, é capaz de sobreviver meses sem comida. Mas sem água, o máximo é 3, 4 dias. Né? Às vezes, alguém consegue até sobreviver até uma semana, mas isso é uma coisa sobrenatural. Então, o que acontece? Acabou a água, e Agar agora coloca o menino debaixo de uma daquelas árvores. E a Bíblia diz que ela se afastou, distância de 300 metros, mais ou menos, um tiro de flecha. Ela afastou 300 metros e disse, eu não quero ver o meu filho morrer. E a Bíblia diz que ela começa agora a interceder pelo teu filho. Ela começa a orar pelo teu filho. Aleluia. O que eu vejo aqui, irmãos? Bendito seja o nome do Senhor. Não importa qual seja a sua situação financeira. Não importa a situação que você esteja vivendo. Mas não deixe de clamar pelo teu filho. Não deixe de interceder. Não deixe de orar pelo teu filho. E uma coisa que eu achei interessante aqui nesse texto, irmãos, é que Agar, além dela ser uma mulher de oração, ela ensinou também o teu filho a orar. Glória a Deus. Porque eu vejo aqui no texto, irmão, que a Bíblia diz, lá no versículo número 17, que enquanto Sara estava orando, a Bíblia diz que o anjo agora do Senhor, o próprio Deus, aparece para Agar e diz, Agar, não se preocupe, porque Deus ouviu a oração do menino. Deus ouviu a voz do menino. O menino estava a 300 metros de distância, a mãe orando de cá e o filho orando de lá. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes alguém fala, mas adolescente não ora. Esse menino que era adolescente, estava de joelho dobrado. Estava clamando a Deus, e Deus ouviu a sua oração, Deus ouviu o seu clamor. Então vale a pena, mamãe, você investir no teu filho, vale a pena você orar, vale a pena você ensiná-lo a clamar ao Senhor, porque no momento da necessidade, Deus vai ouvir a oração do teu filho, Deus vai ouvir a oração da tua filha, Deus vai ver a tua lágrima, e Deus vai entrar com a providência necessária. Oh, aleluia! E a Bíblia diz aqui, que Agar agora se vira, e vê ao lado um cantil de água. Oh, glória a Deus, aleluia. É Deus providenciando o que é necessário para a nossa sobrevivência, para a nossa subsistência. Então, a verdadeira mãe, querido, ela não abandona o seu filho, independente da circunstância. Ela clama ao Senhor, ela busca ao Senhor, ela ensina o teu filho a buscar ao Senhor para vencer nas dificuldades. Você pode dar um glória ao nome do Senhor Jesus desta noite. Oh, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Eu me lembro, irmãos, falando aqui de dificuldades financeiras, existem muitas mamães, né, que passaram por situações como essa. Eu posso dizer por mim mesmo, meu pai morreu, eu tinha 6 anos de idade. A minha mãe ficou com 4 filhos, e o mais velho era eu. Tinha uma irmã mais velha que estava com 9 anos, depois vinha eu com 6, depois vinha outra irmã com 4, e depois vinha um outro menorzinho com 2 anos de idade. Então, aquela escadinha, o pai morreu, e a minha mãe tinha que trabalhar para cuidar de nós 4. Né? E eu lembro da minha irmã mais velha, com 9 anos de idade. Ela já trabalhava de empregada doméstica. E eu, com 6 anos, eu tomava conta dos meus outros 2 irmãos menores. E a minha mãe trabalhava na usina, cortando cana para nos sustentar. Mas o que eu quero dizer com isso? Foi fácil para ela? Não foi fácil, mas foi difícil. Mas ela jamais nos abandonou. Ela jamais desistiu de nós. Então, não importa o quão difícil está sendo você para manter, para sustentar, para ajudar o teu filho. Jamais desista. Continue lutando, continue insistindo, continue acreditando. Oh, rabadecanda, labachurianda, lamanaia. Deus tem coisas grandes na tua vida. Então, Deus fala agora para Agar. Deus tem um plano na vida deste menino. Deus fará dele também uma grande nação. Esse menino não vai morrer, porque Deus tem projeto na vida dele. E os irmãos sabem que de Ismael saíram 12 príncipes que se tornaram a grande nação árabe. Né? Hoje, a descendência de Ismael, ela é maior do que a descendência de Isaac. Mas o importante é isso, é que a mamãe não desista do teu filho. Não desista de clamar, mas o meu filho está longe, está afastado. Continue clamando, que Deus vai trazê-lo. Amém? Glória a Deus. Mães que fizeram a diferença, foi mencionado aqui também. Joquebede, a mãe de Moisés. A mãe de Moisés viveu, irmão, numa época terrível. Os irmãos lembram que Faraó, ele decretou um controle de natalidade no Egito. Ele falou, nós queremos eliminar os hebreus da terra do Egito. E ele deu ali um decreto, olha, todo menino hebreu que nascer deve ser lançado dentro do rio Nilo. Precisa ser morto. Nem um menino hebreu vai sobreviver, para que eles não se multipliquem. Mas os irmãos conhecem a história, que Joquebede, ela teve um filho, e ele conseguiu esconder a esse filho durante 3 meses.
Joquebede conseguiu esconder Moisés. Eu acho uma das coisas muito difíceis, né? Uma mãe conseguir esconder um filho durante 3 meses. Por que 3 meses, irmãos? É o tempo que a criança mais chora. É a época que a criança mais chora, porque o intestino, os órgãos estão desenvolvendo. Então, às vezes a pessoa fala, por que criança chora com dor de barriga? Essas coisas é porque o intestino está em desenvolvimento, começa a criar gás, o leite, cria gás dentro da barriga das crianças, e a criança acabou mesmo. Mas Joquebede, não sei como, ela conseguiu esconder isso. O menino, com certeza, ele chorava, mas eu acredito que ela criou uma estratégia para proteger o seu filho. Mãe que é mãe, sempre cria estratégia para proteger o seu filho. Sempre cria estratégia para proteger, para guardar o teu filho, bendito seja o nome do Senhor. E durante 3 meses, ela conseguiu guardar, abafar ali o choro de Moisés. Mas chegou um tempo que ela agora pensou, agora já não vai dar mais. Agora eu vou ter que arranjar uma outra estratégia para salvar a vida do meu filho. A irmã conhece a história, ela manda fazer um cestinho, ela tece ali um cestinho, cobre ele de betume para que não penetre água, prepara ali uma caminha certinha, coloca a criança dentro e solta à beira do rio, dentro do rio Nilo. E o que eu acho mais interessante? Alguém pode dizer, mas ela abandonou o menino. Outro tempo atrás nós ouvimos, né, na televisão, uma mãe que soltou, os irmãos com certeza já ouviram, assistiram também, a mamãe que soltou uma criança lá na Lagoa da Pampulha, né, dentro de uma sacola, e graças a Deus que alguém vai lá e conseguiu salvar aquela criança. Louvado seja o nome do Senhor, colocou o nome dela de Vitória. Mas Joquebede não fez isso. Ela não lançou Moisés na água para morrer. Ela lançou Moisés na água para ser salvo. Ela lançou Moisés na água para ser salvo. E ela não abandonou o seu filho. Sabe por quê? Porque Moisés tinha uma irmãzinha de 12 anos de idade, chamada Miriam. Então a mamãe falou, olha Miriam, nós vamos soltar o cestinho na água, mas você fica de olho, você fica atento. Os irmãos sabem que o rio Nilo é cheio de jacaré, cheio de crocodilo. Mas a menina vai lá olhando lá, a cestinha vai descendo para dentro do rio, mas a menina estava do lado olhando. E a Bíblia diz que a filha de Faraó estava se banhando embaixo do Nilo. E quando ela olhou, viu aquela cesta, falou, o que é aquilo? Traga uma para mim. E trouxeram, ela abriu e viu que estava ali uma criança. E quando a filha de Faraó, irmãos, abriu o cesto, já Miriam estava do lado. Miriam diz, olha, com certeza é um dos filhos dos hebreus. Olha, se a senhora quiser, e a Bíblia diz que o menino era lindo. Olha, que a filha de Faraó bateu o olho no menino, se apaixonou pela criança. Porque, irmãos, olha, criança é bonitinha mesmo, né? Recém-nascido, não tem, só que a pessoa não tiver coração para não achar bonito, para não gostar de uma criança. Então, quando a filha de Faraó bateu o olho na criança, ela se apaixonou. E a menininha agora já chegou do lado e falou, se a senhora quiser, eu posso arranjar uma mãe de leite para cuidar do menino. E ela falou, então faça isso. Glória a Deus. E a menina, já foi dito aqui, ela corre em casa e fala, mamãe, vamos lá que a senhora tem um emprego agora. Aleluia. A senhora agora está empregada. E a filha de Faraó disse a você, leva esse menino, cuida dele, e eu vou pagar o seu salário. Oh, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então isso é a providência de Deus, irmãos. Aleluia. E a Bíblia diz que Joquebede, agora ela cria o seu próprio filho. Ensinou a Moisés o temor do Senhor. Por isso que Moisés se tornou o grande libertador de Israel, porque ele se lembrava dos ensinamentos da sua mãe. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Então, irmão, estratégia para salvar o teu filho. Você tem usado alguma estratégia para salvar o seu filho? Porque o inimigo, ainda hoje, ele quer destruir os nossos filhos. A Bíblia diz que o inimigo não brinca de ser inimigo. Ele quer matar, ele quer roubar, ele quer destruir também a nossa família. Mas deve de nós criarmos estratégia para proteger os nossos filhos, para colocar os nossos filhos na presença de Deus. E que nós possamos olhar para Joquebede e tomar o exemplo e cuidar também dos nossos filhos. Colocar uma redoma de proteção para que nossos filhos não venham ser destruídos pela mão de Faraó. Quantos podem dar glória ao nome do Senhor nesta noite? Aleluia. Mães que fizeram a diferença. Lembra também que já foi mencionado aqui nessa noite também de Ana. Ana, a Bíblia diz que ela era uma mulher sofrida. Uma mulher que vivia em um casamento bígamo. Porque a Bíblia diz que o seu marido, Eucana, ele tinha uma outra mulher chamada Penina. E Penina era uma mulher fértil. E a Bíblia diz que ela dava filhos para o teu esposo. Mas Ana, ela era estéril. Ela não conseguia gerar filho. E os irmãos sabem que naquela época, uma mulher que não gerasse filho, ela era considerada uma pessoa amaldiçoada. Então, quando as pessoas olhavam para Ana, lá vai a maldita lá, ó. Lá vai a amaldiçoada. E a Bíblia diz que de ano em ano, eles subiam para o templo, para orar e para oferecer sacrifício a Deus. E quando ela ia subindo juntamente com Cana, juntamente com Penina, a Bíblia diz que Penina ia zombando dela. E ia dizendo, vai subindo, né, amaldiçoada. Vai subindo, amaldiçoada, que não vai adiantar não. Abençoada que sou eu. E a Bíblia diz que uma certa feita, quando está lá no templo, lá em Siló, Ana agora começa a buscar a Deus. E começa a orar. E começa a colocar diante de Deus o seu sofrimento. E a Bíblia diz que o profeta Eli, ou aliás, o sacerdote Eli, começou a olhar para ela, começou a observar. E viu que Ana estava orando, mexendo com os lábios, mas não saía voz. E ele agora diz, essa mulher está bêbada. Essa mulher está embriagada na casa de Deus. Quantas pessoas fazem julgamento errado de você, hein? Quantas pessoas, às vezes, falam, isso aí não vai dar em nada, não. Isso aí não está fazendo, perdendo tempo na casa do Senhor. Isso aí está perdendo tempo na casa de Deus. Eu nem sei o que está fazendo aqui. Mas a Bíblia diz ali que o sacerdote diz, olha, mulher, até quando você vai
ficar nesse vinho, nessa situação que você está. E ela diz, olha, Senhor, não tenha sua serva por serva de Belial. Eu não sou serva de Satanás, não. Eu estou derramando diante do Senhor a angústia do meu coração. Aleluia. Foi uma chicotada que deu no sacerdote ali, né? Mas Eli agora proferiu a bênção sobre ela. Diz, olha, minha filha, vá em paz. E que o Senhor conceda a sua petição. Oh, aleluia. E ela, qual era o desejo, irmãos? Qual era a petição de Ana? Ela queria ser mãe. Simplesmente queria ser mãe. E ela faz agora aquela petição a Deus. Falou, Senhor, se o Senhor me der um filho, para tirar de cima de mim essa humilhação, eu vou dar o meu filho para o Senhor. Eu não quero filho para mim. Eu quero filho para o Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. E o que aconteceu, irmãos? A Bíblia diz que ela volta para casa. E quando ela chega em casa, ela tem um relacionamento com seu esposo. E agora ela se engravida. E no tempo determinado, ela dá luz ao filho e coloca o nome de Samuel. E a Bíblia diz que quando o filho desmamou, aí ela subiu de novo ao templo. Aproximadamente 3 anos mais tarde, ela sobe no templo e diz ao sacerdote, está vendo? Esse aqui, ó, é o menino que eu estava orando. O dia que o senhor falou que eu estava embriagado, eu estava orando, era por causa disso aqui, ó. Está aqui a minha bênção, está aqui a minha bênção, está aqui a minha bênção. Oh, glória a Deus, aleluia. Ela diz o seguinte, olha, ele vai ficar aqui com o Senhor, viu? Eu estou voltando para casa, mas esse menino que Deus me deu, eu estou dando ele de presente também para o Senhor. Glória ao nome do Senhor. O que eu aprendo aqui, irmãos? Mãe que dedicam filhos ao Senhor. Dedicar nossos filhos a Deus. Isso é importante. Às vezes a gente quer criar os filhos para nós. Mas a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. E o fruto do ventre, o seu galardão, a sua recompensa. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Então, amados, que nós possamos também aprender com Ana, dedicar os nossos filhos ao Senhor, ensinar os nossos filhos a fazer alguma coisa na igreja, ensinar os nossos filhos a servirem na casa de Deus. Aleluia. E como já foi mencionado aqui também, Ana ela tinha um cuidado tremendo com o sacerdócio do seu filho. Enquanto o filho estava lá no templo, a Bíblia diz que todo ano, quando ela ia visitar o menino, ela levava uma túnica nova, ela levava uma roupa nova para o teu filho, motivando ele a permanecer na casa de Deus, a permanecer na presença do Senhor. Então, amados, que nós possamos também motivar os nossos filhos a permanecer na casa de Deus, a permanecer na presença do Senhor, nosso Deus. Quantas mães, queridos, nos dias atuais, que têm desmotivado os seus filhos de ir à igreja. Existem mães que, ao invés de incentivar, de orientar os seus filhos, chega em casa, começa a falar mal da irmã do ciclo de oração, começa a falar mal do pastor, começa a falar mal da mocidade, começa a falar mal dos adolescentes, e a criança está ali ouvindo, fala, olha, eu não quero saber dessa igreja não, eu não quero saber desse lugar não, Deus me livre disso. Ensina o teu filho a valorizar a casa de Deus. Ensina o teu filho a valorizar a presença do Senhor, irmãos, porque sem Deus nós não somos nada. Sem o Senhor não somos nada. E é a obrigação minha, a obrigação do papai e da mamãe. Ensina o menino o caminho que deve andar. E quando ele crescer, ele não se desviará dele. Ele pode até se afastar, irmãos, mas desviar não desvia. Se você instruir uma criança no caminho do Senhor, no decorrer da vida, ele pode até se afastar, mas mais cedo ou mais tarde, ele vai voltar, porque ele sabe que não existe outro caminho a não ser o Senhor Jesus Cristo. Glória, quantos podem dar glória ao nome de Jesus nesta noite? Aleluia. Já estou caminhando aqui para o encerramento, irmãos. Mães que fizeram a diferença. Tem uma mãe aqui, que a Bíblia está lá no livro de Juízes, né, no capítulo número 13, que a Bíblia não menciona o nome dela, menciona apenas o nome do marido. O marido dela chamava Manoá, é a mãe de Sansão. A Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece